Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Olá a todos e todas, aqui nós voltamos ao nosso programa Projeto de Vida. É um projeto, né, que vai ajudar a gente a identificar o que é importante para essa existência humana, os valores, os princípios, esse planejamento necessário para que essa vida, essa existência, ela tenha um sentido e a gente consiga deslanchar, atingir os nossos objetivos e assim vai. Hoje nós estamos com uma programação intensa, aqui bem interessante. Teremos daqui a pouco uma entrevista com a professora e pesquisadora Daiane Roça. Ela vai falar bastante, algumas coisas interessantes. Uma delas é justamente sobre um livro que é A Oportunidade de Viver. Bem, então não saia daí, fique atento. Antes a gente sempre fala e sempre joga aquela questão no ar, que é uma motivação, um aperitivo intelectual, para a gente estar refletindo durante o nosso aqui programa e tentar justamente resolver e ter a ideia no final. Então, hoje a nossa questão do dia seria: você já sabe, você tem ideia ou já pensou o que seria uma solução interassistencial? Você já parou para pensar nisso? Você pensa em assistencialidade? Você já avaliou se você já aplicou uma solução interassistencial? O que o inter tem a ver? O que ele ajuda? Então, é só para a gente entender um pouco esse conceito e deixar essa pergunta no ar. Além disso, nós estamos, né, com aquela programação recheada de um momento da AutoProex e vamos, então, para esse momento e daqui a pouco a gente volta. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e o tema que vamos tratar hoje são os objetivos da autogestão existencial. Para facilitar aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, vou dar uma breve definição da autogestão existencial para que vocês consigam se adequar, se adaptar a todos os termos que estamos usando aqui. Bom, por definição básica, a autogestão existencial ela é a coordenação dos recursos pessoais, sejam esses recursos os seus talentos, os seus interesses, os seus atributos, as suas percepções ou parapercepções, as suas bioenergias, aquilo que te motiva, a questão do tempo, do dinheiro, do seu esforço pessoal, das companhias com as quais você interage, dentre outros itens. Considerando todas as circunstâncias que ocorrem no seu dia a dia, todas as oportunidades e os riscos, e que levem e que envolvam o cumprir algum objetivo pessoal. Então, quando eu tenho uma boa gestão, eu coordeno todos esses recursos de modo que eu seja mais assertivo no meu dia a dia, que eu alcance os resultados dos meus objetivos pessoais com maior facilidade. E aí nós falamos aqui, este nosso momento autogestão é para expandir um pouco quais são os objetivos, então, da autogestão existencial. O primeiro deles são 7 objetivos que nós vamos falar hoje. O primeiro deles são as responsabilidades, o segundo é a produtividade, o terceiro são as oportunidades, o quarto é o preparo, quanto que você está preparado para lidar com todo o contexto de vida, com as adversidades. O quinto objetivo é o autocontrole, o sexto é a homeostase, ou também conhecido como o equilíbrio, e o sétimo é o complexes, uma palavra nova que envolve o completismo existencial. Nós vamos explicar cada um deles para facilitar mais. Mas vamos pensar pelo primeiro objetivo da autogestão, que é lidar com as responsabilidades. Como é que você vem conciliando as diferentes áreas da sua vida? Nós desempenhamos diversos papéis no cotidiano. Eu sou filho, eu posso ser pai, você pode ser mãe. Qual contexto você está inserido? Você pode ser irmão, irmã, você atua profissionalmente e é um funcionário de empresa, ou você é o dono da empresa, você é estudante.
seja qual for o seu papel, se você não tiver uma boa gestão do seu dia a dia e entender as responsabilidades que cada uma dessas funções possui, dificilmente você terá uma boa organização. E o fato principal de uma boa autogestão é quando você consegue se organizar adequadamente. Então pense, será que todos esses papéis que você vem desempenhando estão sendo desempenhados da melhor forma possível? Organizados da melhor forma possível? Então esse é o primeiro objetivo. O segundo, como eu já disse, é a produtividade. Será que você não poderia aumentar a sua produtividade no dia a dia? Se você tiver uma boa gestão, provavelmente, uma boa gestão existencial do seu dia a dia, provavelmente você desempenhará um papel mais produtivo. Ou seja, se você é objetivo escrever um livro, desenvolver um projeto em específico, provavelmente a sua produtividade terá um ganho e você vai ser mais exitoso nos seus planejamentos. O terceiro item são as oportunidades. Oportunidades surgem a todo momento. A grande questão é se estamos atentos a estas oportunidades, se estamos lúcidos para aproveitá-las da melhor forma. Pense, será que você você reflete sobre as oportunidades, sendo estas oportunidades evolutivas? Porque às vezes surgem oportunidades que não são tão interessantes de serem assumidas. Você deve pensar o quanto evolutiva esta oportunidade que apareceu é. O quarto objetivo é o preparo. Você se prepara para as adversidades do dia a dia? Porque adversidades surgirão. Você precisa estar preparado com uma boa organização para quando elas surgirem, você tirar de letra, gerir o seu dia a dia e superá-las. Esse é um grande objetivo da autogestão existencial. O quinto objetivo é o autocontrole. Quanto que você controla, você tem uma boa gestão da sua própria vida. Porque se você não tiver um controle emocional, um controle sobre as finanças, um controle sobre a realidade que lhe cerca, provavelmente você não terá uma estabilidade. Você não alcançará o que nós chamamos como sexto objetivo, a homeostase, ou melhor, o equilíbrio. Dificilmente você alcançará um bem-estar, uma tranquilidade. Por quê? Lhe falta controle, lhe falta uma boa gestão de todos esses recursos que nós falamos antes. E se você tem todos esses itens que nós fomos falando, até o sexto, até essa homeostase, provavelmente você alcançará o sétimo e último objetivo, que é o completismo existencial, que é completar aquilo que você se planejou. A todo momento que você tem um objetivo e você se planeja para alcançá-lo, quando você tem uma boa autogestão, você certamente irá alcançá-lo. Este, então, é o quadro Momento Autogestão. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima semana. Até mais! Você ouviu Momento Autogestão. É isso daí, pessoal. Vocês estão vendo que essa autogestão, ela é muito importante, que quando a gente coloca sempre essa palavrinha auto na frente, a gente está trazendo para trazer para si aquele processo da gestão. Então, quando a gente fala da gestão, a gente faz gestão de diversas coisas, gestão de negócio, gestão das nossas finanças, mas quando eu estou falando autogestão, eu estou colocando a minha vida, né, ou seja, o meu dia a dia, as minhas coisas em destaque. Então, é um processo da minha intimidade, ou seja, como que eu me oriento, né? E essa orientação tem tudo a ver com um projeto de vida. O que é importante a gente salientar? Que esse programa, né, que nós estamos apresentando, ele é apoiado pela equipe da Apex. A Apex é a Associação Internacional de Programação Existencial. Nós costumamos sintetizar programação existencial. O que seria programação? Você não programa o que você vai fazer no final de semana? Por exemplo, você não vai programar suas férias? Aqui a gente está chamando a atenção de você programar a sua existência. Ou seja, o que você vai fazer, né, durante o percurso da tua vida humana neste planeta, aproveitando o máximo, ou seja, tendo ali não necessariamente que carregar pedra, mas usando a sua inteligência, a sua capacidade, e tem tudo a ver isso com o livro Oportunidade de Viver. Então, nós aqui estamos com a Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bem, seja muito bem-vinda, né? Ou seja, é ótimo, né, a gente ter uma pessoa que consegue ter essa vivência, materializar um livro tão bacana.
né, que ajuda a gente a responder algumas perguntas e, de alguma maneira, ter essa visão, né, do que as oportunidades que são perdidas, né, porque você, no teu livro, você coloca ali essa ideia da oportunidade de viver, e você, quando a gente observa ali, a imagem do livro, tem a imagem de uma borboleta que acabou de sair de um casulo, não é isso? Isso mesmo. A gente vê, então, que ela está ali com a oportunidade fresquinha, né? E aí, se ela tiver, né, quizás ela tenha uma grande reflexão, um planejamento, ela vai conseguir executar melhor a sua vida. Aí você tem um subtítulo, né, que é o estudo sobre a vivência humana e o sentido da vida. O sentido da vida é justamente, tá tudo relacionado ao nosso programa, por isso que a gente sabe que vai convidar você outras vezes aqui, que esse assunto ele não vai ser esgotado, mas a gente queria só apresentar, né, que você tem uma formação de bióloga, você fez mestrado em ecologia de ambientes aquáticos e também depois acabou se formando em psicologia, ou seja, você tem uma vasta informação sobre o processo da vida humana, né, da vida em termos aí de planeta, vamos pensar na biologia, e eu queria que você comentasse como que surgiu essa oportunidade, por que veio esse tema, e você apresentasse basicamente seu trabalho. Tá. De maneira assim, bem resumida, na verdade, quando eu era jovem, eu sempre tive dúvidas com relação ao ciclo da vida, né? Então, será que a vida seria só isso? Você nascer, crescer, casar, ter filhos, escrever um livro e depois morrer? Então, essa dúvida, ela sempre permeou a minha cabeça desde a juventude. E aí, depois, estudando outros temas, eu comecei a entender que, na verdade, esse ciclo da vida ele era maior do que isso que a gente estava acostumado a ouvir popularmente. Então, eu fui adotando essas abordagens que envolvem, por exemplo, a vida após a morte, né, um ciclo de vidas sucessivas, e a partir disso eu tive um novo entendimento sobre a vida em si, e como isso pode ser encarado do ponto de vista evolutivo e como a pessoa poderia aproveitar melhor isso. Então, dentro desse contexto, surgiu a ideia, então, de escrever o livro Oportunidade de Viver. Agora, interessante, Daiane, que a gente, pensando, uma bióloga, ela está, assim, pensando no teu processo, né, até mesmo de crescimento pessoal, você começou a estudar biologia, que, de alguma maneira, nos conecta muito à matéria orgânica, ou seja, à vida, porque biologia é estudo da vida, né? Exatamente. Então a gente vê que é uma vida intrafísica, ou seja, uma vida no planeta Terra, e que a gente estuda até, existe ramos da biologia que vai estudar a exobiologia fora do planeta. Tem muitas pessoas que admitem que existem vidas fora da Terra, mas é uma vida biológica, né? Exatamente. E quando você está aqui trazendo essa reflexão de um aprofundamento a mais, que essa vida humana, ela é apenas um trecho, é um segmento da história nossa, e que tem uma consequência, né? Vai ter uma consequência futura e tem algo que aconteceu antes. A Daiana teve alguma experiência nessa vida, uma lembrança, algum fenômeno, algo que te fez você despertar, se aumentar essa lucidez? Num primeiro momento, eu comecei a estudar mesmo esse tipo de temática e me abri a outras possibilidades. Então, eu não posso dizer que eu já tive fenômenos ou que eu vislumbrei, por exemplo, lembranças de vidas passadas nesse sentido. Na verdade, o meu primeiro movimento foi estudar esse tipo de temática. Certo. Depois que eu comecei a adentrar nesse universo... A gente pode dizer que você tinha ideias inatas, vamos dizer assim? Pode dizer que sim, mas até certo ponto o tipo de educação que eu tive não, vamos dizer assim, que não contribuiu para que eu ficasse aberta, ficasse aberta a esse tipo de ideia, ou que essas ideias retornassem. Então eu precisei primeiro estudar um pouco da biologia e me abrir a outras possibilidades a partir de conhecimento teórico mesmo. Então foi mais ou menos nesse movimento. Aí depois disso é que eu comecei a ter alguns fenômenos
que a gente chama de projeção, que é a viagem astral, né, ou a saída fora do corpo, que aí eu comecei a ver que, opa, a vida não é só isso, não é só esse corpo que nós temos, existe vida depois da morte, e aí isso abriu muito mais a minha cabeça. Então eu juntei coisas teóricas, conhecimento, com aí outros fenômenos que possibilitaram dar esse entendimento diferenciado para o que seria viver, né? Então a gente pode dizer que você teve experiências autopersuasivas, não é isso? Não foi ninguém que fez uma lavagem cerebral, não foi uma inculcação. Você teve ali, então, uma predisposição, é claro, pelo que você está falando, mas você teve situações autopersuasivas que te mostraram que existe vida extracerebral, não é isso? Exatamente. Então, até para dar um exemplo, assim, curiosamente, durante a adolescência e na infância mesmo, eu tinha algumas sensações de queda, quando você sonha, e aí, de repente, você acorda e parece que você estava caindo. E eu sempre perguntava, né, na minha família, mas o que significa isso? E os meus pais diziam, você está crescendo, é por isso que você tem essas sensações. Entendi. Aí, mais tarde, estudando, eu vi que, na verdade, esse era um sinal do reencaixe, né, vamos dizer assim, do seu corpo extrafísico, né, o seu corpo mais sutil, mais sutil, voltando para o seu corpo físico. Então eu fui entender depois, mas no primeiro momento a informação que eu acessei ainda restringia até a própria interpretação do fenômeno. Entendi. Então isso é bem curioso. É bem oportuna essa tua abordagem. Aí o que acontece? No teu livro, você tem assim uma abordagem muito de... você traz até pesquisadores, você fala, né, de algumas personalidades, frases, né, justamente de valorizar essa oportunidade do dia a dia. Como que você, assim, o que mais chamou a atenção nessas pessoas, nessas personalidades que você vai trazendo no livro e que não sabemos que ela teve essa experiência tua, mas ela já tinha um despertar do tipo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade do agora. Tem uma personalidade que eu acho que vale a pena citar dessas, é a que a gente chama de Viktor Frankl, que na verdade ele foi um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração na Segunda Guerra, e ele escreve um livro que é O Sentido da Vida, e na verdade ele relata a experiência nesses campos de concentração, e ele dizia, né, então quando a pessoa desistia de viver ou perdia o sentido da vida, vários em poucos dias sucumbiam e morriam. Então, esse pesquisador vale a pena citar, porque ele é bem convergente com o tema que a gente trata, que é a proexis, né, o sentido da vida. Porque a pessoa, qualquer um de nós, pode buscar o sentido da vida. E a gente nota que parece que a humanidade, de uma maneira geral, muitos vão perdendo, né? A pessoa vai vivendo aquela vida mecânica, não sabe para onde ela vai, não sabe o que faz, e a gente nota que vai se perdendo esse sentido da vida. Então, fazer esse resgate a partir, por exemplo, de uma personalidade que fez isso numa situação tão adversa, eu acho que é super impactante e exemplarista para qualquer um de nós. Porque, na verdade, no dia a dia, a gente nota que às vezes a pessoa reclama de muito pouco, ou sucumbe a adversidades que ela poderia resistir, que ela poderia enfrentar com mais esforço, com mais calma, e então trazendo esse tipo de, vamos dizer assim, de memória, de reflexão, isso é impactante e é exemplarista, para que a gente não sucumba tão fácil. Né? É interessante que a gente escuta falar muitas pessoas que dizem que, com princípio de vida, que não tem tempo nem para ficar doente. Exato. Não é? Fala assim, não, eu tenho tanta tarefa, eu tenho tanta coisa para produzir, que nem a doença vai me acompanhar porque não dá pé. E você está chamando uma atenção muito importante, quer dizer que sobreviventes daquela situação totalmente assim opressora, não é? Só conseguiam ter de fato passar por todo aquele processo e não sucumbir por esse princípio que ela tinha dentro dela de falar assim, não, olha, eu tenho objetivo, eu tenho coisas a realizar, ou seja, essa ideia, né, proativa e de alguma maneira dando valor ao que ela tenha, né? Ou seja,
supera qualquer desses buracos, desafios, tropeços que a vida pode nos favorecer, não é? Isso, eu acho que é importante a gente fazer esse resgate mesmo, porque se você olhar a humanidade, de maneira geral, todos nós estamos em um fluxo evolutivo, todos, não escapa ninguém, desde os animais, plantas, micro-organismos até os humanos. Agora, quem é que de fato aplica essa vertente de sentido de vida e aproveita mesmo a oportunidade de viver de um sentido evolutivo, né? Então, acho que esse resgate é super importante para ver se a gente ajuda as pessoas a chegarem em metas mais positivas, a se sentirem mais satisfeitas, a diminuírem aquele vazio que às vezes existe dentro delas e elas não sabem como preencher. Então, às vezes é uma tentativa de preencher com, às vezes, só dinheiro, só festa, muita gente cai para uso de drogas, enfim, mas isso não é suficiente para preencher o vazio. Então, a gente nota que o sentido da vida, aquela meta mais positiva, mais interassistencial, a gente começou o programa falando disso, é o que vai mais auxiliar a pessoa nesse ciclo, nesse fluxo evolutivo, que todos nós estamos. Agora é interessante que no teu livro você busca responder uma pergunta, que é sobre do questionamento por que nós nascemos, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas, já escutei até de filhos e falando assim para os pais, olha, eu tô aqui nessa vida humana por causa de vocês, né? Você dentro ali olhando que nem uma bióloga, né? O papai e a mamãe lá, então vocês são os culpados de eu estar aqui vivo, né? Então, e joga às vezes essa responsabilidade, tipo, agora você tem que me aguentar, né? Então, não é que eu tenho assim um compromisso e de repente eu acabo bobeando e não aproveitando a oportunidade de cá estar, né? E eu gostaria então que você falasse e aprofundasse justamente sobre esse tema. Por que será então que a gente deve ter um olhar diferente sobre essa oportunidade? Mas você não vai responder agora, você vai responder depois dos nossos intervalos. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. 13h21. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Copel. No aplicativo da Copel, você consulta débitos e pode alterar a data de vencimento da conta de luz. Programar o melhor vencimento é seu direito e nosso compromisso. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos o suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz.
Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Então, Daiane, olha, ficamos com aquela pergunta no ar, não é? Ou seja, por que nascemos? Qual seria a resposta? Então, perfeita essa pergunta, acho que vale a pena cada um de nós refletirmos mesmo sobre isso, mas a abordagem que eu vou fazer é essa que a gente comentou anteriormente, que é no ciclo de vidas sucessivas. Então, nós vamos partir da premissa que o indivíduo já teve vidas anteriores e vai ter vidas posteriores a essa. Então, essa não é a única vida do indivíduo. Mas por que que esse mecanismo da evolução envolve esses renascimentos, né? Então, por que viver? Por que nascemos? Então, a gente tem vários argumentos para ajudar nessa reflexão, para ajudar nesse entendimento. Um deles, que acho que vale a pena a gente frisar, é viver é a gente se possibilitar acumular uma série de aprendizados. Então, essa experiência aqui de vida humana nos possibilita aprender coisas que, às vezes, em outros contextos, por exemplo, numa vida após a morte, eu não teria condições de fixar tanto quanto nesse ambiente. Então, essa é uma premissa nossa. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente citar, que eu considero muito importante, é ao renascermos, muitos de nós, ou a maioria de nós, esquece o que nós fizemos no passado, sejam aquelas coisas positivas, sejam aquelas coisas negativas. Então, isso é fundamental no ciclo evolutivo e no renascimento em si, porque eu consigo conviver com pessoas que eu prejudiquei, mas eu não lembro, ou que me prejudicaram, eu não lembro, ou que eu ajudei e vice-versa, mas eu não lembro. Então, eu convivo novamente com essas pessoas e tenho a oportunidade de fazer acertos, ou consertar aquilo que eu errei. Então, esse mecanismo, ele pega qualquer indivíduo, mesmo aquele que não dá a mínima para esse contexto de vidas após a morte, como para aquele indivíduo que já considera essa vertente. Então, independente do caso, o fluxo, ele se impõe, o fluxo evolutivo se impõe à pessoa a partir do esquecimento a cada renascimento, a cada ressoma, que é um termo técnico que nós usamos aqui. Interessante, você está falando aí da questão das oportunidades. Tem aquele filme antigo, né, que é o Feitiço do Tempo, e que ele mostra que um personagem, ele morre todo final de noite e acorda sempre da mesma forma, né, escutando a mesma música, com despertador e tudo mais, e ele não sai daquele quadrado, ele tem aquela vida. Tem muitos filmes de Natal que mostram que a pessoa fica acordando diversas vezes naquele dia de Natal, e aí só quando ela supera, ela de repente ajuda todo mundo, ela mexe com as desavenças, né, e começa a entrar em harmonia com aquele grupo, né? Ela destrava e ela passa para o dia seguinte, né? E como que você vê, então, essa vida humana que você está trazendo aqui, essa oportunidade da pessoa, ela desfazer esses desafetos e criar novos afetos, né? Isso, perfeito, exatamente. Então, eu acho que essa é uma das vertentes mais positivas para a gente entender o porquê renascer, porquê viver, ou porquê nascemos novamente, né? Por que enfrentar tudo isso? Você pequeno, vou ter que aprender a engatinhar, depois andar de bicicleta. Então, assim, fazer tudo de novo várias vezes, né? Então, a pessoa, na hora que ela entende esse ciclo evolutivo de uma maneira mais ampla, ela aceita melhor o que a vida lhe impõe, o que a vida lhe oferece em termos de renovações. Então, veja, toda a adversidade que a gente passa, a gente pode colocar a lente colorida ou um óculos preto e branco. Se eu coloco uma lente colorida, eu vou interpretar aquela situação ao meu favor e eu vou me desenvolver a partir daquela adversidade. Então, muita gente vai para essa opção. Então, nesse movimento, a gente
percebe que algumas pessoas vão desenvolvendo traços positivos ou as suas potencialidades, muito mais do que aquela pessoa que coloca o óculos preto e branco e fala, ô vida, né, ó Deus, né, aquela situação mais de lamentação. Então, esse padrão já é, vamos dizer assim, antagônico à oportunidade de viver, né, o padrão mais favorável é aquele que diz, não, vamos lá, isso não há de ser nada, vamos enfrentar essa situação, eu fracassei agora, mas depois eu consigo me levantar. Então, esse movimento, ele rende mais resultados positivos e o indivíduo constrói mais traços positivos na sua estrutura intraconsciencial do que o contrário. Mas agora, por exemplo, tem alguns casos que a gente vê, né, em termos de pesquisa, que as pessoas acabam, às vezes espontaneamente, lembrando de vivências passadas. Aí, de repente, ele vai lembrar lá que aquele pai ou aquela mãe teve algum ponto assim, assim, complicado numa outra existência. Até o irmão, às vezes fala, agora eu já sei porque eu não gosto de você, né? Você me fez isso numa vida passada. E como você vê? Porque às vezes a pessoa ela pode cair naquela história do tipo dos direitos dela, questão de fazer justiça, ou seja, aclamar por justiça. Como que você, quando olha esse processo dessa oportunidade, ele deve encarar, então, que tipo, ele tem coisas, então a pessoa deve para ela, ou ela deve agir de uma outra forma? Qual que seria a maneira mais inteligente aproveitando essa existência? Eu acho que o primeiro entendimento para todos nós é a gente admitir essa possibilidade de ciclos de múltiplas vidas. Então, se hoje eu estou, às vezes, numa condição de vítima, né, ou eu interpreto que estou numa condição de vítima dentro da família, eu posso pensar que, talvez, no passado, eu não necessariamente tenha sido a vítima. Talvez eu fui aquele elemento que acabou até prejudicando e, na verdade, nessa vida eu só estou colhendo aquelas rebarbas, né, daquele passado. Então, esse entendimento, nesse contexto de múltiplas vidas, faz, às vezes, a pessoa aceitar determinada condição, mas não que ela precisa aceitar no sentido de não fazer nada para mudar aquilo, mas no sentido de compreender e, dentro do que tiver ao seu alcance, mover ali os seus pauzinhos, vamos dizer, ou fazer algum movimento para ela lidar melhor com aquela situação e tornar aquele ambiente mais positivo, da melhor maneira possível. Mas esse jogo de ficar, às vezes, acusando, né? Ah, não, você me deve, por isso agora você precisa me pagar. Então, esse não é muito inteligente. Porque, do ponto de vista do passado, você pode ter estado em outro papel. Então, é importante a pessoa olhar de uma maneira diferente, né? E se eu devo, vamos lá, vamos fazer esses pagamentos, vamos ressarcir essas pessoas num sentido interassistencial da melhor maneira possível. Então, isso seria, na prática, a oportunidade de viver numa situação mais adversa, né? Pegando esse exemplo. Você traz aqui, por exemplo, né, algumas situações do tipo que as pessoas podem ter algumas patologias, né, desde pessoais ou até no grupo dela, passa por diversas vezes dificuldades que podem ser emocionais, físicas, sociais, e que você está aqui meio que orientando no teu trabalho que a pessoa não deve desanimar com isso e assim buscar dar valor à sua própria existência, não é? E então quais são as considerações que você daria para a pessoa ela não ser o que a gente chama, né, de genuflexa, né, ou seja, não se ajoelhar e de alguma maneira falar assim, ah, então eu mereço isso, e aí fica lá chorando, desanimado, e fala, eu mereço essa situação. Então ela fica lá estagnada, e ela tira, às vezes, também aquela chance de poder estudar, dela poder renovar, dela poder aplicar assistência e, de repente, recompor de uma forma não passiva, porque, às vezes, a gente pode pensar, até estudando o processo do karma, que vale a pena a gente até entender cada vez mais isso, estudar, mas não quer dizer que você deve ficar de braço cruzado lá recebendo todo mundo contra você, mas que você pode, de repente, fazer algo melhor para essas pessoas e para si próprio. E aí, como que você... Não, perfeito. Eu acho que tem um jargão que nós usamos que é o seguinte, viver é atividade. Sim. Né? E o professor Valdo dizia, nem os mortos repousam.
Né? Então, ou seja, então a pessoa ela renasce para ela fazer alguma coisa. Eu acho que aí é que entra a nossa tônica aqui desse programa, que é o projeto de vida, sim, que faz a pessoa ir numa direção de metas mais evolutivas, no sentido dela sair da mesmice, dela parar de repetir aqueles mesmos erros que às vezes são seculares, e fazer um movimento numa direção mais positiva, seja daquelas mudanças, daqueles traços que ela, ou aqueles defeitos que o indivíduo às vezes já está até saturado, mas ainda não conseguiu mudar. Então fazer um investimento mais intenso nesse sentido e tentar mudar tudo ao seu redor. Então viver é atividade, né? Então acho que isso é bem legal. Tem uma outra frase do professor Valdo que eu adoro, na verdade não é dele, é extraída de um livro que chama Técnica de Viver, que vai dizer o seguinte, ó, recompõe o rosto, reaja. Viver é reagir a cada momento constrangedor, a toda circunstância aflitiva, a qualquer contratempo inesperado, para se respirar a plenos pulmões, sedimentando as obras remissoras. Então, eu acho perfeita dentro desse contexto. Esse caldo todo, né? Exato, que a gente está abordando. Eu queria que você, então, dentro desse aspecto, porque a gente sabe que a nossa sociedade, ela tem um hábito, né, principalmente do queixume, né, de levar para baixo, de se colocar na condição de coitado, de justamente a gente não levanta a cabeça e não ter uma atitude talvez mais audaciosa, mais positiva, mais empreendedora. Eu gostaria que você falasse se essa atitude ela é necessária, e que se a pessoa está com dificuldade de fazer isso, se ela de repente tem que tomar alguma ação, de repente procurar ajuda, de repente ver o que está pegando para ela estar desse jeito. Às vezes pode ser até bioquímico, você como bióloga, você deve ter bastante informação sobre isso, pode ser uma química do próprio cérebro, pode ser uma descompensação, pode ser uma influência da própria genética dela. Eu queria que você falasse qual que seria, então, a atitude que ela deveria ter para ela buscar, então, ver que se ela não está tendo uma atitude muito positiva perante a vida, quais ações ela tem que tomar. Mas você não vai falar agora, vai falar um pouquinho depois dos intervalos comerciais. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910.
Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Olá a todos e todas. Então, eu sei que vocês estão acompanhando, interessados sobre o que a gente tem que fazer na vida, essa questão da oportunidade que não pode ser desperdiçada, que ela está escorrendo agora, nesse momento, entre seus dedos, que o tempo não para. Então, nós trouxemos aqui a Daiane, ela está aprofundando essas ideias, e deixamos uma pergunta no ar, que foi justamente sobre essa atitude mais positiva perante a vida. Porque você deve conhecer alguma pessoa, ou até mesmo nós mesmos podemos nos sentir incomodados com alguém do nosso lado, que é super mais positivo, é otimista, que faz as coisas, e a gente fala, poxa, será que aquela pessoa ela quer fazer tudo numa única vida? Ou seja, se existem múltiplas vidas, eu não posso reduzir minha velocidade e ficar mais devagar, ficar mais na miúda, e de alguma maneira deixa a vida me levar? Então, pelo que a gente está vendo aqui, uma atitude positiva talvez fosse mais interessante. Eu que nem essa ideia que você trouxe, né, do professor Valdo falando, use os seus pulmões, respire pelos, né, com pleno vapor. Como que é isso? Qual que é a ideia? Quais são os parâmetros? Então, são um conjunto de variáveis influenciando aí nesse mecanismo. Então, vamos pensar, dentro desse aspecto de múltiplas vidas, o indivíduo, num primeiro momento, ele passa, alguns, né, passam por uma preparação, um planejamento para poder otimizar essa vida. Nós vamos chamar esses indivíduos de intermissivistas, porque passaram por um curso intermissivo e teriam, vamos dizer, tecnicamente, um projeto de vida, uma proexis oficial. Mas quando ele renasce, muita coisa pode acontecer. Vem as adversidades, vem o temperamento, vem a mesologia, ou seja, o modo como a pessoa foi criada, vem a própria genética incidindo vamos dizer assim, nos hormônios da pessoa, na maneira como ela reage, enfim, isso tudo. E o indivíduo pode sucumbir e achar, não, eu vou ter uma próxima vida, então eu vou diminuir mesmo o meu ritmo. Exato, tira o pé do acelerador. Na verdade, esse seria um grande erro, porque se o indivíduo passou por uma preparação, ele pode otimizar ainda mais esse contexto e ele ganha nesse ciclo evolutivo, ele queima etapas. Se ele não faz isso, na verdade, ele adia certos enfrentamentos para depois. Ao invés dele fazer agora, ele vai deixando para depois, para depois, para depois. Só que, fazendo uma análise do nosso contexto evolutivo, possivelmente a gente já vem fazendo adiamentos há vários séculos. Se não fosse isso, a gente já seria muito mais evoluído. Entendi. Se não somos, a gente já adiou. Então, acho que uma pergunta para a pessoa se fazer eu vou adiar de novo? Mais uma vida eu vou deixar de fazer aquilo que eu poderia fazer, porque eu estou com preguicinha, né? Estou cansado, isso vai me demandar muito esforço, vai exigir... Então, acho que essa é uma vertente para a pessoa se analisar. Vou adiar mais uma vida, vou esperar mais quantos séculos para tomar uma atitude? Então, viver é atividade, né? A oportunidade de viver aqui é no contexto da pessoa ter mais ação e partir para o mão na massa, no sentido evolutivo mesmo, e não sucumbir a questões que ela não... E é interessante que no seu livro você traz muitos capítulos que falam sobre o antagonismo à vida, né? E eu queria que você falasse sobre isso e, de alguma maneira, para a gente entender, né? Ou seja, essas atitudes, essas ações que a gente tem que tomar para evitar esse tipo de coisa.
tem vários tipos de antagonismos à vida. São aqueles todos, fazendo um resumo, aqueles todos que podem encurtar o tempo de vida da pessoa nessa condição humana. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo ele entra num mundo que ele vai se tornar usuário de drogas. Então, a chance dele encurtar o tempo de vida é enorme, ele perde lucidez e ele deixa de fazer aquilo que é mais positivo. Nós vamos ver também, por exemplo, aqueles esportes radicais. Então, às vezes, o indivíduo entra numa condição, eu quero aquela emoção, porque aquilo... natureza. Isso, aquele me preenche, mas, no entanto, ele vai estar priorizando uma atividade que pode lhe valer a vida, lhe tirar a vida. Sim. Então, aí ele está perdendo, assim, muitos anos, ou desperdiçando mais uma vez, em função de um esporte ali radical, que seria uma opção não produtiva, né? Então, são exemplos dessas diversas situações que, na verdade, o indivíduo escolhe, né? Então, eu quero priorizar uma vida mais evolutiva ou uma vida não evolutiva. E quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente queira priorizar uma vida chata, né? Falar, uma vida evolutiva é uma vida chata. Não, pelo contrário. É uma vida que ela te dá uma sensação de felicidade a longo prazo. Diferente dessa sensação de felicidade que é do curto prazo, imediatista, às vezes em função desses exemplos que eu trouxe, bebida alcoólica, vou sair, vou encher a cara e vou ficar feliz. Caramba, no outro dia a pessoa vai passar super mal. Então, é uma sensação de felicidade passageira que não leva a pessoa para uma coisa muito saudável, né? Então a gente busca uma sensação de felicidade mais duradoura. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham e elas são felizes, mesmo elas se sentindo algumas vezes um pouco sobrecarregadas, é lógico que você não deve entrar num nível que você vai acabar com o seu corpo, né? Porque é justamente roer a corda dos dois lados, você justamente está querendo balancear isso, mas ao mesmo tempo você pode estar trabalhando bastante e bem. Eu queria, nosso tempo praticamente aqui já está se encerrando, e eu queria que você fizesse um fechamento, falasse alguma consideração final para nós. Eu acho que uma consideração importante é a gente não desistir de viver, a gente ficar firme aí mesmo frente a essas adversidades, esses contextos mais difíceis, e a gente se esforçar ao máximo que puder, podendo ser aquela semente, aquela gota, mesmo num oceano tão, às vezes, complexo, a gente ser aquela gota mais positiva. Então, eu acho que isso tem muito sentido, é muito válido, a pessoa vai olhar para trás e ela vai reconhecer, não, minha vida valeu a pena porque eu deixei uma marca saudável na minha família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, enfim, a minha vida valeu a pena. Então eu acho que esse movimento já ajuda a maioria de nós. Perfeito, muito obrigado pela sua presença. Para quem está aí em casa e está interessado de saber mais sobre esse material que a Daiane fez, então o livro que ela usou justamente está aqui, ele traz essa oportunidade de viver, ele tem, aonde a gente pode encontrá-lo? Olha lá, www.shopcons, shopcons, shopcons.com.br, você tem acesso lá, você pode adquirir e receber na sua casa, se você quiser, ou retirar ali, se você está aqui em Foz, retirar ali, pode ser no próprio CAEC, pode ser no próprio, tem uma filial aqui, que pode ser no Mabu Interlúdio, né, que tem ali unidades que podem, na Epígrafe, que podem atender e você retirar o seu material. Então, aproveite que, pelo que eu vi aqui hoje, ele está em promoção. Opa. Então, aproveite as promoções e dê de presente, dê para você, faça um alto presente, né? E agradecemos. Pessoal, como de praxe, nós temos agora o ProEx no Mundo, que é uma oportunidade de escutarmos vozes de pessoas que estão ali fazendo o seu projeto de vida espalhado no globo terrestre. Vamos lá. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Bonjour, meu nome é Adriana Braga e vivo aqui em França. Eu, desde criança, sempre tive fenômenos parapsíquicos. Projeção, clarividência, lembrar das vidas passadas,
prever coisas que iam acontecer tanto comigo como com outras pessoas, mas eu não entendia isso. Também não falava com CX, também não conseguia perceber isso enquanto criança, eu nunca compreendi isso. Então, mais tarde, quando eu cresci, eu vim viver aqui em Portugal, na Europa, e com o passar do tempo, muitas experiências dessas acontecendo, falando com CX, e comecei a perceber que não é todo mundo que consegue se comunicar com pessoas que já foram. E também não era todo mundo que conseguia se projetar e se comunicar com pessoas de outros lugares. Isso começou a me deixar um pouquinho com cara, né? Falar com pessoas e conseguir saber coisas da sua vida pessoal sem nunca ter tido contato com essa pessoa, tudo isso começou a me deixar um pouco baralhado, queria compreender isso. Então, um dia, passando pela cidade, encontrei uma clínica, uma loja de Reiki, e eu pensava que ele era para fazer tratamento de beleza, né? E entrei, né? Porque uma das coisas que falava era que ajudava em todas as áreas da vida. Ela fez muita pergunta no começo, a moça do Reiki, fiz a minha sessão. Após a minha sessão, o diagnóstico dela só foi procurar o senhor Valdo Vieira, que ele que podia me ajudar, que embora ele não tivesse vivo, tinha aí os vídeos na internet. Também falou de um livro chamado Teneps que eu devia ler. E insistiu muito para procurar, né, que não tinha disponível por aqui na biblioteca, mas que existia online. Então, fui lá fazer a tarefa de casa, né? Fui procurar os vídeos do Valdo Vieira, assistir os vídeos. Eu percebi que eu conhecia o professor Valdo Vieira. Porque, enquanto criança, também fazia muitas projeções para me encontrar com ele, e ele também para falar comigo, ele se comunicava comigo telepaticamente. Ele ficava me dando dicas, né, de como me projetar com mais facilidade, porque eu também não entendia como é que isso acontecia. E também não me dava bola também, porque era criança. E ele falou que eu ia vir para a Europa e que ia me ajudar a encontrar o meu grupo. Lá isso me deixava apavorada. Como é que eu vou para a Europa? Eu nem sei onde é isso. E que grupo é esse? Que pessoas são as que eu tenho que encontrar? Ele falava das características de cada um e que eu ia reconhecer na hora que eu desse de cara com eles logo. Que tínhamos um trabalho para fazer em conjunto e que eu ia vir para a Europa e pronto. Quando eu era criança, isso não entrava muito na minha cabeça, que eu achava que era uma coisa muito impossível de acontecer para mim, que vivia numa favelinha, né? Era criança, pobre, eu nem via como é que isso ia se desenrolar, nem parava para pensar nisso, né? Que eu achava isso tão impossível. Pronto, o tempo passou, né? Continuei tendo os meus fenômenos, muito confusa, não compreendia isso, porque só quando eu vim para Portugal é que as coisas começaram a acontecer, que foi, primeiro, encontrei a moça do Reiki, depois os vídeos, em seguida consegui encontrar as tertúlias, mandei uma pergunta para a Rosa, de onde é que eu podia encontrar alguma coisa da Conscienciologia que trabalhasse para psiquismo, e ela falou que existia a instituição ACIP, que é voltada para psiquismo. Então, logo, acho que 2 semanas seguintes, eu marquei um curso de projeção, fui lá fazer esse curso. E com o passar do tempo, fui conversando com um, com o outro, e fui reconhecendo os personagens que eu devia encontrar. Também foi lá que eu encontrei o grupo Helbex. Helbex é o nome que a gente dá para a reurbanização. Eu fiquei tão feliz, né? Que eu achava que era uma coisa tão impossível quando a gente é criança, quando era criança, nem imaginava que isso pudesse acontecer, já tinha esquecido isso, né? Como sonhos impossíveis. Mas eu vim parar na Europa, eu encontrei o grupo Helbex e fui entrando em contato com outras pessoas da Conscienciologia, fui fazendo outros cursos, os cursos online também. Fui fazer também um curso com a Anne Catherine, da Amizade Intermissivista, que foi muito bacana para mim. Quando eu entrei lá no parlamento, lá naquela coisa lá redondo, me senti em outro mundo. Me senti lá no curso dos intermissivistas. Eu estava super feliz, parecia que eu tinha alcançado tudo que eu tinha que alcançar. Mas depois também, antes de tudo isso, também já me fui lá, voltei para falar com a menina do Reiki e contei todas as novidades para ela. Que eu tinha encontrado os vídeos do Valdo, que eu tinha encontrado uma instituição que estudava para psiquismo, que estava me ajudando bastante. Então agora eu estou vivendo na França. Eu acredito que o meu projeto de vida seja esse, esclarecer outras pessoas, como foi no meu caso, né, essa confusão de não compreender o parapsiquismo, não entender que a gente não é apenas um corpo, né, que somos, na verdade, uma consciência portadora de um corpo,
Eu penso que essa informação também é importante para outras pessoas. E acho que o grupo EOBEX tem esse papel no mundo, para elevar o nível de consciência. É isso que eu penso que temos aqui a fazer neste mundo. Pelo menos na minha parte, e eu acredito também que o grupo que está envolvido com isso, o grupo EOBEX, é o que temos para fazer. Elevar o nível de consciência das pessoas, da humanidade, porque a gente vai um aqui, um ali, vamos espalhando a rede. E eu estou muito contente, né, por ter encontrado o meu grupo. Essa é a parte que eu acho fantástica de repetir, porque isso me deixa sempre contente quando eu paro para pensar. Porque lá atrás parecia uma coisa tão impossível de acontecer, mas aconteceu. Vim para a Europa e encontrei meu grupo. E agora vou dar prosseguimento ao meu projeto de vida, né, que é a expansão da conscienciologia, a expansão da consciência. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, nós tivemos a nossa amiga Adriana Braga, que hoje está na França, dando seu depoimento ali para nós, uma grande oportunidade. Para atendermos ali a nossa pergunta do dia, nós perguntamos o quê? Você já ouviu falar em solução interassistencial? O que seria isso? Bem, é o conjunto de ações capazes de superar ou eliminar as dificuldades impeditivas da evolução. Nós aqui falamos muitas coisas de evolução, né? Então, uma solução interassistencial é justamente essa ação de superação, de eliminação dessas dificuldades. Nós temos que aproveitar aí a nossa vida humana, aproveitar o que nem a gente já comentou agora, né, esse grande trabalho aqui da Daiane. Aproveite e entre em contato conosco, vai lá atrás na Shopcons, atrás do seu livro, e até o próximo final de semana. Agradecemos, abraço a todos. Bom final de semana.